Cumprimento a todos vocês com a paz de Cristo, em nome de Jesus. Eu sou o evangelista Adriano Fábio e eu estou aqui com o canal A Palavra de Vitória. Quero convidar você que ainda não inscreveu nesse canal, inscreva no canal, compartilhe essa mensagem com os seus amigos, dá um joinha, um like aí para você me ajudar no canal e ouça essa palavra do começo ao fim. Deus vai falar ao teu coração. A palavra de Deus, para mim e para você, ela está aqui no livro de Isaías, no capítulo 41, no versículo 10 e no versículo 11, onde a Bíblia vai nos dizer: Por isso não temas, porque estou contigo, não te assuste, porque sou teu Deus. Eu te fortaleço, ajudo e sustento com a mão direita da minha justiça. Todos que se revoltam contra ti serão humilhados e frustrados, serão reduzidos a nada, e os que se colocam contra ti perecerão. Quero estar meditando com você nessa palavra, meus amados, aonde Deus está falando comigo, Ele está falando com você, que não é para nós temermos, não é para nós ficarmos preocupados, não é para nós ficarmos com medo, porque a Bíblia está dizendo, meus amados, que Ele está comigo e Ele está com você. É Deus que me fortalece e é Deus que fortalece você. E se Deus está comigo e se Deus está com você, meus amados, ninguém pode prevalecer contra nós. Esse texto chama a nossa atenção para nós colocarmos a nossa confiança em Deus, para nós entendermos, meus amados, que nós não estamos sozinhos. Deus, Ele está no controle. Sadraque, Mesaque e Abednego ali não negaram o nome do Senhor e foram jogados dentro da fornalha. O Senhor permitiu que eles fossem jogados, mas o Senhor entrou com eles dentro da fornalha. É desse Deus, meus amados, que eu estou falando. Você pode estar passando aí por uma prova, por uma luta, mas saiba que você não está sozinho. Deus está com você nessa luta. Deus está com você nessa prova. Ele não vai deixar o mal prevalecer contra a tua vida. Coloque a confiança em Deus. A Bíblia diz, ali em 1 João, no capítulo 4, no versículo 4, maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo. Deus está com você. Ali em 2 Crônicas, no capítulo 20, nós vemos, meus amados, Josafá clamar ao Senhor e buscar ao Senhor, e Deus fala para ele não temer, para ele sair na batalha com os levitas na frente, os homens que tocavam instrumentos na frente ali. No momento que ele chegou no campo de batalha, o Senhor já havia ganhado a guerra. É desse Deus, meus amados, que nós estamos falando. Nós estamos falando, meus amados, do Deus ali que falou para Josué andar ali em volta das muralhas de Jericó por 7 dias, e no último dia dar 7 voltas em volta da muralha e trocar o chofar, e Deus derrubou aquelas muralhas. É desse Deus que eu estou falando. Nós estamos falando do mesmo Deus de Davi. Golias desafiou ali o Deus de Israel e Davi diz: eu vou contra ti em nome do Senhor. E aí vocês conhecem a história e Golias caiu por terra. Eu dei aqui alguns exemplos para deixar claro para você que esse Deus, ele não perde nenhuma batalha. Por isso o salmista vai dizer ali no Salmos 37, no versículo 5, entrega o seu caminho ao Senhor, confia nele e ele tudo fará. Entregar, meus amados, não é tão difícil entregar, mas o ponto mais complicado é confiar, porque para confiar existe paciência. Às vezes nós temos que passar, meus amados, pelo teste do tempo, aonde Eclesiastes, no capítulo 3, no versículo 1, diz que há um tempo determinado para Deus fazer todas as coisas. E nos dias em que estamos vivendo, as pessoas não têm paciência, mas o salmista, mais uma vez, vai dizer: esperei com paciência no Senhor, Ele inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Jesus diz ali em Mateus 24:13, quem perseverar até o fim será salvo. Perseverar até o fim é ir até o final sem desistir, sem desanimar. Não desista, vai até o final e você vai ver o livramento de Deus. Como Sadraque, Mesaque e Abednego ali foram jogados na fornalha e viram a glória de Deus, e o fogo não pôde sequer queimar nenhum fio de cabelo deles, porque o Senhor estava com eles. Da mesma maneira, nenhum fio de cabelo seu vai perecer, vai dar certo. Não olhe para a circunstância, não olhe para a situação, não olhe para o problema, mas mantenha o seu olhar em Jesus. Adore o Senhor, adore, meus amados, esse Deus maravilhoso, glorifique o nome dele, ainda que você não estiver vendo uma saída com os olhos naturais,
enxergue pela fé, através da palavra, aonde a Bíblia vai dizer em Romanos 8,37 que nós somos mais que vencedores. Ainda a Bíblia vai dizer para mim e para você, Filipenses 4,13, que nós podemos todas as coisas naquele que nos fortalece. Então declare esses versículos, declare a palavra, traga à existência o seu milagre pela fé, permaneça firme na palavra. Você não está sozinho. Deus está com você. Ele continua dizendo ainda no versículo 10, eu te fortaleço, ajudo e sustento com a direita da minha justiça. Meus amados, é Deus que me fortalece e é Deus que fortalece você. E o apóstolo Paulo citou isso ali em Efésios, no capítulo 6, no versículo 10, aonde o apóstolo Paulo foi dizer e declarou: fortaleça no Senhor e na força do seu poder. Quando ele foi falar ali sobre as armas de ataque, armas de defesa, sobre o escudo da fé, ele vai começar dizendo que nós devemos fortalecer no Senhor e na força do poder de Deus. Esse é o segredo da vitória. Quando você coloca a sua confiança em Deus, você se fortalece no Senhor, o seu problema vai ser pequeno. Entenda. Pedro pôde andar sobre as águas. No momento que ele viu Jesus, ele disse: é o Senhor, manda ir ter contigo. E Jesus diz para ele: venha. E Pedro começou a andar. Ele tirou o olhar de Jesus e começou a afundar, porque ele olhou para a circunstância, ele teve medo. Não olhe para a circunstância. Isso é um ensinamento para mim e para você. E ele clamou por Jesus ali, Jesus estendeu as mãos para ele. Da mesma maneira, meus amados, se você estiver afundando no meio dos problemas, clame por Jesus e não tire o olhar dele. Coloque o seu olhar em Jesus. Ele está dando essa palavra. É Ele que fortalece a minha vida. É Ele que fortalece a sua vida. É esse Deus, meus amados, que me ajuda e ajuda você. Ele nos sustenta, mas, meus amados, baseado na justiça dele. Meus amados, ali a Bíblia vai dizer para mim e para você, em 2 Coríntios 5:21, aquele que não tinha pecado se fez pecado por nós, para que nele nós fôssemos feitos a justiça de Deus. Jesus Cristo, Ele é a minha justiça. E Jesus Cristo, Ele é a sua justiça. E Deus, meus amados, mantém eu e você sustentado em Cristo. Nós estamos alicerçados na rocha, como está ali em Mateus 7:24. Nós ouvimos a palavra e praticamos a palavra. Por isso, quando a tempestade vem, ela não pode nos derrubar, porque nós estamos alicerçados em Cristo. Nós estamos, meus amados, enraizados em Jesus. Como a Bíblia diz ali em João, no capítulo 15, no versículo 5, Jesus vai dizer que Ele é a videira e nós somos os galhos, e se nós estivermos nele, nós vamos dar muitos frutos, e sem Ele nada nós podemos fazer. E Ele diz em Marcos 9:23 que tudo é possível ao que crê. Se nós crermos nele, se nós mantermos a nossa confiança em Deus, se nós não ficarmos preocupados. Quando a Bíblia vai dizer não temas, é não ter medo. O medo, meus amados, é o espírito maligno. O medo gera incredulidade. O medo faz você perder a fé. E Hebreus 11:6 diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Por isso o diabo se levanta com problemas, com tribulações, para você olhar para a circunstância, para você ficar com medo, para você perder a fé, para você duvidar. Porque o diabo sabe, a única coisa que vai funcionar é se você perder a fé. Porque sem fé é impossível agradar a Deus. Mas se você manter a sua confiança em Deus, na palavra de Deus, como está ali no Salmos 91, no versículo 7, Deus garante: 1000 vão cair ao nosso lado, 10.000 à nossa direita, e nós não seremos atingidos. Todos que se levantarem contra nós perecerão. Nossa luta não é contra a carne e o sangue, mas é os demônios que se levantam. É os principados, meus amados, do inferno, que tentam colocar pensamentos, lançar dados em nossa mente, para que nós venhamos ser confundidos, para que nós venhamos perder a fé. O diabo trabalha com confusão, com mentira. A Bíblia vai dizer ali em João 8:44 que ele é o pai da mentira. João 10:10 diz que ele veio para roubar, para matar e para destruir. Mas ainda no versículo 10, Jesus vai dizer que ele veio para que nós tivéssemos uma vida e uma vida abundante. Então, para você viver essa vida abundante, não tenha medo. Confie em Deus. Você não está sozinho. Declare: eu não estou sozinho, Deus está comigo, maior é o que está comigo do que o que opera nesse mundo. Vai declarando várias vezes. Romanos 10:17 diz que a fé ela vem pelo ouvir. Quando mais você vai declarando que Deus está com você, mais você torna isso uma verdade dentro do teu coração. Fale em voz alta.
Aponte você no espelho e declare: eu sou mais que vencedor em nome de Jesus. Deus está comigo. Eu não perderei nenhuma batalha, porque Jesus Cristo já venceu e eu entro pela fé na vitória de Jesus. Firme-se na palavra de Deus e você vai prosperar. No versículo 11, olha o que a Bíblia está dizendo. Todos que se revoltam contra ti serão humilhados e frustrados. Meus amados, todos os principados, potestades, todo demônio que se levantar contra a tua vida, como está ali em Deuteronômios no capítulo 28, o inimigo vai vir por um caminho e vai correr por 7, porque Deus está com você, Ele não vai prevalecer, porque nós estamos alicerçados em Cristo. O diabo vai ter que bater em retirada. Continua o versículo 11, serão reduzidos a nada, e os que se colocam contra ti perecerão. Aqueles, meus amados, que fazem a cova para você cair, vão ser os que vão ser lançados nela. Você pode aí ler na história de Esther, você vai ver ali, meus amados, se levantaram contra a vida de Mardoqueu. Amã fez ali a forca e quem foi enforcado na forca foi ele. Por quê? Porque ele se levantou contra um homem de Deus. Os que se levantam contra você cairão por terra, porque Deus está com você. E se Deus está com você, meus amados, você vai entrar na fornalha, mas nenhum fio de cabelo vai ser queimado. Dentro da fornalha, as pessoas vão ver que Deus está com você. E o nome de Deus vai ser glorificado através, meus amados, da sua fé. Deus vai mover através da sua fé. Não tenhas medo, não desista. Você não está só. Deus está com você. A sua vitória já aconteceu. Permaneça firme. Só tire o olhar da circunstância, da tempestade. Mantenha o olhar firme em Jesus. E a tempestade, meus amados, vai ter que retroceder, porque Jesus Cristo está no barco. Jesus Cristo está no controle. Jesus estava no barco e ali, meus amados, os discípulos acordaram Jesus no meio de uma tempestade e o barco não afundou porque Jesus estava no barco. Você não vai afundar, Jesus está no barco. Amém? Declare: Jesus está comigo, eu não vou afundar, eu sou um vencedor, eu faço parte da vitória de Jesus. Amém? Eu quero orar por vocês agora. Pai, eu oro por todos que receberam essa mensagem, essa palavra, que eles sejam renovados, Pai. Eu oro pelos que estão na luta, na prova, pelos aqueles que estão até com o coração apertado, angustiado, Espírito Santo. Que essas pessoas agora sejam fortalecidas pela Tua graça, fortalecidas em Ti na força do Teu poder. Eu oro, Pai, para que todo levante do inimigo, para que toda tempestade cesse. Senhor, para que eles sejam fortalecidos na fé, na graça, para que eles venham, Pai querido, Senhor, receber o renovo do Teu Espírito. Eu oro agora, Pai. Eu oro para que os irmãos e as irmãs que estão na luta, na prova, venham perseverar, para que o Seu nome seja glorificado através da vida deles. O Senhor diz, Pai, Senhor, que o inimigo vai vir por um caminho, mas vai correr por 7. Nós cremos na Tua palavra. Assim será para nós, para nossa casa, para nossa família, em nome de Jesus. Amém.